Boa noite a todos. Muito feliz em poder retornar a essa casa para a gente poder conversar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre a doutrina do Cristo. E para nós começar, então, para a abertura dos trabalhos, eu vou ler uma mensagem do Gotas de Esperança, que é esse livrinho aqui, que ela diz assim, ó: Você é uma centelha divina. Centelha divina significa energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros. Sinta que eles são os filhos de Deus, como você que eles são os filhos de Deus como você. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados, bem tratados. A centelha divina é a mesma em todos. A centelha divina impele-nos a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. E para encerrar nessa mensagem, vai falar bem do que nós vamos conversar hoje. Então, conversando com a Marinê semana passada, eu acho, se eu não me engano, a gente estava conversando, ela me sugerindo sobre que tema a gente ia conversar e a gente achou bem oportuno, bem pertinente nós conversarmos pelo que o nosso estado vem passando, sobre alguma reflexão que nos leve a ter confiança, fé em Deus, né, nessas adversidades que estão acontecendo, principalmente aqui no nosso estado. Então, a nossa reflexão na noite de hoje, então, a minha proposta é a gente conversar um pouquinho sobre empatia e acolhimento. Se não nós, quem? E para a gente poder conversar sobre empatia, sobre acolhimento, nós precisamos saber o que é empatia e o que é acolhimento. Então, a empatia, capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da mesma forma como ela pensaria ou agiria. Compreensão, aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, identificação. Então, o que é a empatia? A empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas sempre respeitando e entendendo que o outro tem uma bagagem de vida, tem toda uma história que ele carrega consigo, que vem cheio de emoções, de sentimentos que muitas vezes não é igual aos meus, e não tem problema. A empatia vai fazer com que eu respeite essas diferenças e eu respeite o espaço. Então, na empatia é sempre sobre o outro e não sobre mim. E o acolhimento, então, é o ato ou efeito de acolher, a acolhida. Gesto de dar apoio, abrigo e conforto a quem precisa. Pode ser físico, emocional ou espiritual. Então, o acolhimento, ele já nos diz que ele pode ser físico, então é esse efeito de eu acolher, de eu abraçar de uma forma muito afetuosa. E ele pode ser físico ou então material, através de, por exemplo, roupas, água, cobertor, um teto, um colchão. Então, o acolhimento ele pode ser físico, ou seja, ele pode ser material. Ele pode ser emocional, ou seja, eu não tenho muito para dar financeiramente, materialmente, mas eu posso acolher ele ouvindo as suas dores, ouvindo as suas aflições, ouvindo o seu desespero de não saber o que fazer, também é uma forma de eu acolher. E ele pode ser espiritual. Olha, eu não estou em condições de, nem financeiramente, nem materialmente, e também nem muito emocional, mas eu posso acolher uma pessoa espiritualmente, através da minha oração, através dos meus bons sentimentos, das minhas boas vibrações, orando por essa pessoa ou por esse grupo que está passando por uma dificuldade. Então, ela pode sempre ser física, espiritual ou emocional. Então, o acolhimento é sem julgamentos, é nunca julgar a dor do outro, é sempre respeitando a dor. Às vezes, para mim, não dói tanto, mas de repente, para outra pessoa está doendo como nunca. Então, sempre respeitando a dor do outro. Mestre, qual é o primeiro mandamento?
o Salvador respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, quando a gente fala em amar a Deus, que é o grande e principal mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, independente de como vai a minha vida. Se tudo está dando certo, se as coisas estão fluindo, ou às vezes elas estão desajustadas, elas estão desalinhadas. Independente de como está a minha vida, eu vou amar a Deus, porque ele, como nosso pai, ele nos ama, ele nos cuida e ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente na hora não entende o porquê, mas se eu amo a Deus sobre qualquer coisa, eu entendo da sua misericórdia e do seu amor incondicional por nós. E ele, como nosso pai, soberanamente bom e justo, sabe o que nós precisamos e sabe a hora certa de fazer nós passar por determinadas situações. E quando eu amo a Deus, eu vou segui-lo, né? E vou imitá-lo. E o que Deus, o que o Cristo, quando estava encarnado, fez? Ele ajudou a todas as pessoas, ele nunca julgou, ele nunca condenou, ele nunca apontou dedos. Ele acolheu a todos o que eu procurasse. Então, amar a Deus é segui-lo sempre. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu vou fazer tudo para o meu próximo como eu gostaria que fizessem para mim. Então, eu vou amar o meu próximo como eu gostaria de ser amado. Eu vou cuidar do meu próximo como eu gostaria de ser cuidado. Naquele momento muito difícil que eu vejo um semelhante meu em dificuldade, se eu tivesse naquela situação, o que eu gostaria que fizessem por mim? É o que eu vou fazer por ele. Eu vou respeitar o meu irmão como eu gostaria de ser respeitada. E esta é a métrica, essa é a régua que nós precisamos ter. Sempre sabendo, eu vou fazer tudo o que eu puder pelo outro, assim como eu gostaria que fizessem por mim. E toda vez que eu faço esse movimento de auxiliar o meu semelhante, quando eu faço esse movimento de ajudar o meu próximo, é a forma que eu encontro de me conectar com Deus. Porque como Deus se apresenta para nós? Deus, ele se apresenta para nós através do outro. Então, a forma como eu trato o meu irmão, a forma como eu lido quando ele está passando por dificuldades, ou até quando ele está passando por momentos muito bons, é a forma que eu vou me conectar com Deus. Então, como será que nós estamos nos conectando com Deus? Em verdade vos digo que o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso quem está falando foi o Cristo. E ele se refere aqui a pequeninos no sentido de fragilizados, de sensibilizados. Então, é como eu falei agora, tudo que eu fizer ao meu irmão, tudo que eu estou fazendo ao meu próximo, é a mim que eu estou fazendo, é a Deus que eu estou fazendo. E como Deus se apresenta para nós, que eu acabei de, né, a gente acabou de refletir, Deus se apresenta a nós através do outro. Então, esse irmão, às vezes, em uma situação de muita dificuldade, em um momento de muita dor, será que eu tenho essa sensibilidade de um olhar empático, de saber querer o auxiliar, ou eu sou indiferente, insensível à dor dele? Então, se eu faço esse movimento de auxiliá-lo, é porque realmente eu estou muito próxima do Cristo. Agora, se eu sou indiferente, se eu achar isso não é problema, ele, ó, que se vire com as dores dele, eu estou muito afastada do Cristo. Então, a gente precisa refletir quando essas dores dos nossos irmãos chegam até nós, de que forma a gente lida com elas. A empatia é uma oportunidade divina para desenvolvermos a misericórdia, a satisfação de estarmos sendo úteis a alguém, a alegria de viver e de conviver, promovendo-nos ao estado de felicidade possível na Terra. Então, quanto prazer, né? Como a gente se sente em paz, nos dá uma leveza de vida quando a gente pode ser útil a um irmão nosso, né? Quando a gente pode doar-se por alguém sem esperar nada em troca. Isso nos dá uma paz de espírito que não tem igual. Então, sempre que eu estou auxiliando, que eu estou ajudando um semelhante meu, eu estou doando o melhor de mim. Eu estou doando a minha parte, que é a minha essência divina, porque nós somos filhos de Deus.
E quando a gente se doa por alguém, sem esperar nada em troca, ajudar, porque a gente sabe que o momento daquela pessoa é de dor, eu tô me doando, então eu tô dando a minha parte, que é a minha essência divina. Sem esquecer também que quando a gente faz esse movimento de auxiliar o nosso irmão, de ser prestativo da forma que for, seja física, espiritual ou emocional, a gente cria vibrações elevadas, né? A gente cria ondas, né? Porque a gente está se doando, a gente está dando o melhor de nós. Então a gente vai criando ondas que vai nos conectar com esferas superiores e de alguma forma elas vão voltar para nós. E além disso, a gente também vai se desenvolvendo ainda mais, vai desenvolvendo virtudes em nós, como da humildade, então da própria empatia, da generosidade, da mansidão, da paciência e da compaixão. Então a gente vai adquirindo essas virtudes que nos elevam e engrandecem o nosso espírito que é imortal. Isso é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa. Então, se a gente pode optar nessa nossa caminhada, né, nessa nossa jornada aqui encarnados, né, se situações e irmãos chegam até nós, por que nós nos sentirmos insensíveis à dor alheia? Sejamos nós, né, uma pontinha lá que faça a diferença na vida deles, que a gente vai ver mais para frente. E por que será que muitas vezes a gente acaba se tornando indiferente à dor de um irmão? A gente acaba se tornando insensível, tipo, não tô nem aí. Daí no livro, na questão 487 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o vosso egoísmo e a vossa dureza de coração, daí é que tudo se deriva. Então, eu gosto sempre de pensar assim, ó, vamos adoçar o nosso coração, vamos amolecer o nosso coração, vamos ser empáticos com a dor do nosso irmão, seja ela qual for. Se é uma dor da alma, se é uma dor do corpo físico, se é uma dor material, a gente tem que adoçar o nosso coração e a gente tem que se tornar sensível à dor do nosso irmão. A gente não pode passar pela nossa caminhada evolutiva e não se sensibilizar com a dor alheia, né? Sem saber que a gente não sabe para onde a vida vai nos levar. Devemos sempre que possível ser o alento e o ombro para nossos irmãos, para que eles passem por suas provas com resignação. Eu vou ler de novo, porque isso é muito forte e é muito verdadeiro. E está lá no Livro dos Espíritos. Vou ler de novo. Ó. Devemos sempre que possível ser o alento e o ombro para os nossos irmãos, para que eles passem por suas provas com resignação. E a gente vê assim no nosso dia a dia nossos irmãos, nossos semelhantes passando por provas duríssimas, encarnações dificílimas, né? De muito sofrimento, de muita dor, né? Então que nós sejamos o ombro amigo, que nós sejamos o abraço que acolhe, né? Que nós sejamos o ouvido com a escuta amorosa, sem o julgamento, né? Para que a gente possa, sim, ser um ponto de luz na vida dessas pessoas, desses irmãos que estão em grande sofrimento. Então, que a gente seja esse pontinho de luz para tornar essa encarnação deles, às vezes, tão dura, tão sofrida e tão difícil, um pouco mais leve, um pouco mais suave, que eles tenham, através de atitudes nossas, de ações nossas, uma esperança, que eles vejam uma luz no fim do túnel, que eles não se sintam sozinhos, que eles não se sintam desamparados. E nós devemos ser isso. Eu não tenho que esperar o meu vizinho ou, sei lá, o meu outro colega de centro espírita. Tudo começa em mim. Então, que eu possa ser esse pontinho de luz, sem esquecer que toda vez que a gente pratica um ato de bondade, quando a gente faz o bem, né? Ele vai ser nosso advogado em qualquer lugar. Então, façamos o bem, porque a gente não sabe aonde a vida vai nos levar. Lá na frente, de repente, a gente vai precisar ser ajudado. A gente vai precisar que alguém nos escute, que alguém nos acolha. Mas uma certeza a gente pode ter, que o bem praticado por nós, em algum lugar, vai ser sempre
o nosso advogado, ou seja, a vida vai nos dar mais do mesmo. Existe um momento certo, então, para a gente se conectar e para a gente se instruir. E nós precisamos ter eu gosto de dizer, esse time, esse tempo de entender quando é o momento da gente se conectar e quando é o momento da gente se instruir. E eu vou falar um pouquinho sobre os dois. O momento da gente se conectar, eu quero dar um exemplo que vai ficar bem fácil da gente entender, da gente compreender. O Chico conta um caso, ele relata uma história que aconteceu com ele, que é verídica e que aconteceu mesmo, que ele foi um dia no velório de uma mãe que perdeu um filho, né? E todos nós sabemos que não existe dor maior do que uma mãe que perde um filho. Então o Chico foi ao velório dessa mãe, né? Chegou perto do caixão, se postou ao lado da mãe, sem dizer uma única palavra, ele abraçou essa mãe e chorou junto com ela, né? A gente já fica pensando, nossa. Depois disso, o Chico foi questionado por que que ele, entendendo tanto da doutrina espírita, entendendo sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade das existências, por que que ao invés dele chorar junto dessa mãe, ele não explicou para ela, né? Ah, olha, o teu filho foi só o corpo físico, mas o espírito dele continua, né? Por que que ele não deu essas explicações para a mãe? E daí ele disse que nesse momento ele teve a sensibilidade e ele teve a noção, né, que ela não precisava de respostas. Essa mãe, no momento, ela não precisava de respostas. O que que ela precisava? Ela precisava ser acolhida, ela precisava ser amparada na sua dor. E foi o que o Chico fez. Ele se conectou com essa mãe, ele vivenciou a dor dela e vestiu a roupa do sofrimento dessa mãe e chorou junto dela. Ele fez essa conexão com essa mãe, porque ele teve essa sensibilidade, essa empatia de entender que no momento ela não precisava de respostas. No momento, a única coisa que ela precisava era de um abraço amigo, de um conforto amoroso, de um ouvido que escutasse a dor dela, o sofrimento dela. Num segundo momento, sim. Depois de passado o desespero, depois de passado o momento de maior aflição, aí sim, se essa mãe quiser respostas, ela pode procurar sim a casa espírita e entender da imortalidade da alma, da reencarnação, das provas e das expiações que todos nós temos e buscar um entendimento. Então, por isso é importante a gente ter saber o momento da gente se conectar e do momento da gente se instruir. E eu quero puxar isso para nós, que é muito pertinente agora, bem para o momento que nós estamos vivenciando agora, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está passando pelas enchentes, uma grande catástrofe. Então, agora, o momento é da gente se conectar a essas pessoas. Não é o momento de eu chegar lá e dizer, olha, existe a lei de destruição, que é uma lei natural, tu está fazendo um resgate, tu perdeu tudo, porque, de repente, numa outra vida, tu fez mau uso dos recursos financeiros. Não. O momento agora é da gente se conectar a essas pessoas e oferecer o que eles necessitam, a ajuda financeira, a ajuda material, o abraço que acolhe, a escuta amorosa, né? Aí sim, depois de tudo realinhado, de tudo ter entrado mais ou menos nos trilhos, aí sim, se eles tiverem interesse, se eles tiverem disposição e eles quiserem respostas, aí sim nós vamos instruir, né? Aí a gente vai dizer que é uma lei natural, que nada acontece por acaso, mas agora o momento não é esse, a gente precisa entender, ter esse time, esse tempo de entender quando a gente precisa se conectar e quando nós precisamos instruir. Então, que a gente tenha essa sensibilidade e saiba distinguir os dois momentos. Sem compaixão não há caridade. Então, a compaixão é essa bondade amorosa que nós devemos ter, que nós precisamos desenvolver em nós, né? Diante das dificuldades dos nossos irmãos. Seja
a ajuda pelas dores da alma dos nossos irmãos, ou pela dor física, material, não importa, mas que a gente desenvolva compaixão, que a gente desenvolva essa bondade amorosa diante das dificuldades do nosso semelhante. E daí, se nós já desenvolvemos, não, mas eu já tenho a empatia, eu já tenho essa compaixão, essa bondade amorosa pelo meu irmão. Então, em que grau sentimos a necessidade realmente de ajudar as pessoas que cruzam nosso caminho nas esquinas das ruas da vida? Então, tem pessoas que vai dizer assim, diante dessas enchentes, dessas catástrofes, eu não vou lá ajudar a limpar as ruas, as casas, porque encheu tudo, tava todos os bichos lá, e de repente eu posso pegar uma doença. Indiferença, né? Às vezes eu fisicamente não tenho condições, mas eu vou ajudar de uma outra forma. E se um dia eu precisar de ajuda e todo mundo pensar assim, como eu vou sair da situação onde eu me encontro precisando de ajuda, né? Então nós não podemos ser indiferentes. E olha aqui o que a doutrina espírita nos diz, que nós devemos ter empatia para com o nosso semelhante, principalmente no que diz respeito ao seu sofrimento, seja ele moral ou material. E também termos piedade do que o semelhante vem passando, e sempre que possível poder auxiliá-los da forma que eu posso, seja ele físico, material, emocional ou espiritual. E olha, nós precisamos ter a consciência que todos nós podemos de alguma forma ajudar. Às vezes eu não consigo ir lá, porque eu trabalho o dia todo, mas eu posso ajudar financeiramente. Às vezes eu não consigo ajudar financeiramente, mas eu posso orar por essas pessoas, para elas terem fé, para elas terem esperança, para elas não perderem a confiança no Pai. E às vezes eu posso, de alguma forma, ouvir a sua dor, né? Então, assim, que a gente tenha essa bondade amorosa pela dor do nosso alheio, porque a gente não sabe onde a vida vai nos levar. E às vezes a indiferença, se a vida vai nos dar mais do mesmo, e quando nós precisarmos. Então, de alguma forma, nós sempre podemos auxiliar, seja da forma material, espiritual ou emocional. E daí, então, eu já tenho essa bondade em mim. E quando eu faço esse movimento de ajuda, de acolhimento, estamos sendo levados por um ato de compaixão ou simplesmente para satisfazer os nossos egos? Daí aí é uma grande briga nas redes sociais, que é o que a gente vê, né? Será que quando eu faço um ato de amor, um ato de bondade, eu estou agindo pela compaixão, pela piedade realmente do meu irmão, ou eu estou sendo levado para satisfazer o meu ego, para me aparecer, para querer passar de bonzinho? Então, a nossa consciência sabe, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. Porque se eu já tenho todos os méritos, se eu já ganhei todos os aplausos enquanto eu estou aqui encarnado, que mérito que eu preciso levar para o mundo espiritual? Se todo mundo já me aplaudiu, se todo mundo já me vangloriou aqui pela ajuda que eu prestei, né? Então, sim, a gente deve fazer mutirões, a gente deve fazer campanhas para arrecadação de dinheiro, de roupa, de água, de tudo é necessário. Mas às vezes é desnecessário aquela selfie de eu lá limpando a casa. Às vezes é desnecessário eu estar lá, puxar as pessoas, olha aqui, eu estou trazendo os sanduíches que eu fiz. Será que realmente eu estou ajudando porque eu estou tendo empatia pela dor do meu irmão, ou eu estou ajudando para querer aparecer, para querer passar por boazinha, né? O julgamento é da tua consciência. A tua consciência, sabe, quando tu retorna para o mundo espiritual, a tua consciência vai dizer, olha, tu foi lá para se promover, tu foi lá para se aparecer. Não, realmente tu foi lá porque tu teve empatia pela dor do teu irmão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Olha que lindo isso. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E a piedade é a irmã da caridade que nos conduz a Deus. Então, temos que ter piedade pela dor do nosso semelhante. Precisamos ter essa compaixão
né? Essa bondade amorosa para que a gente seja conduzida a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. E nós sabemos que nós vivemos num mundo extremamente materialista, onde às vezes eu vivo muito a minha dor ou o meu sofrimento como se tudo o que eu vivo, o que eu sinto é maior do que o outro. E eu acabo fechando os olhos para a dor do meu irmão. O que também desperta, o que também faça com que eu tenha uma atitude egoísta, né? Então, quando deu todas essas catástrofes, quando aconteceu tudo isso, nós aqui na casa, nosso grupo de estudos, a gente assistiu uma palestra do Haroldo, que ele sobre a lei da destruição, né? Que nós entendemos que é uma lei natural, que é uma lei que vai acontecer muitas vezes, para quê? Para que a gente progrida mais rápido, né? Então, assim, a gente fez todo um estudo, e nessa palestra que o Haroldo estava fazendo, ele falou lá que o espírito, quando desencarnado, num dia de desencarnação, ele evolui 100 anos, porque no mundo espiritual não existe o pronome meu, o meu carro, a minha casa, a minha escola, a minha água, a minha dor. No mundo espiritual existe o nós, existe o coletivo. Então, que nós possamos aproveitar a nossa jornada aqui encarnados, não vivendo no eu, e sim no nós, no coletivo, né? Para que quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente não precisa ter esse choque de realidade. E a Joana de Ângeles, então, vem nos dizer assim, ó, escasseia, ou seja, falta na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão, da empatia e do acolhimento. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. E é o que eu acabei de falar, né? Ela diz que está faltando a gente olhar para a dor do nosso irmão, a gente se colocar no lugar do outro e agir. A gente está tão no nosso problema, no nosso umbigo, na nossa dor, que a gente esquece às vezes de olhar para o lado e ver que os nossos problemas têm, não só quando acontecem grandes catástrofes, grandes dificuldades que abalam muitas pessoas. E aquele meu irmão lá, aquele meu vizinho que está com uma depressão, será que eu vou lá e escuto? Ou eu fico, meu Deus do céu, ele sempre com as mesmas reclamações, está exagerando. A minha escuta é amorosa ou ela é de julgamento? Né? Agora está todo mundo mobilizado porque aconteceu uma grande devastação. Mas e no nosso dia a dia, lá no nosso local de trabalho? Será que a gente faz a jornada das pessoas que estão ao redor de nós ser um pontinho de luz, ou a gente é indiferente? A gente está toda hora julgando que a pessoa está se fazendo, que está exagerando. Precisamos fazer essas reflexões. A reencarnação, então, nos permite avaliar que hoje estamos num momento evolutivo para nosso aprimoramento. Porém, em uma futura reencarnação, podemos vivenciar uma experiência de vida que hoje temos dificuldade de aceitar no outro. Então, às vezes, eu sou tão insensível, eu sou tão indiferente à dor do outro, que eu não estou nem aí. E se a vida me colocar na mesma situação, e todo mundo foi indiferente a mim, né? Então, a reencarnação, ela nos permite essa releitura da nossa vida, do que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa voltar para o rumo e agir da maneira certa, né? Então, nessa encarnação, será que nós estamos sendo um pontinho de luz na vida das pessoas? Será que na nossa fala, nas nossas ações, as pessoas enxergam uma esperança, uma luz no final do túnel? Será que a gente é esse ombro amigo, esse abraço que acolhe, ou a gente não está nem aí? A gente precisa fazer essas reflexões. E se a gente não é, ainda está em tempo de nós nos modificarmos e melhorarmos, né? Porque se a vida vai nos dando mais do mesmo, o que nós vamos receber lá na frente? E aqui, então, eu queria dizer que, para mim,
o mais importante do que eu quero falar agora. É tão profundo, é tão impactante, é tão... Quando eu li assim, é muito transformador. Diz assim, ó, que bom seria se todos, ao se deitar, fizessem a seguinte oração: Senhor, trata-me amanhã como tratei meu próximo hoje. Tá? Como diz o Haroldo, um tapa na nossa cara, né? Vou ler de novo. Senhor, trata-me amanhã como tratei meu próximo hoje. Como nós vamos ser tratados? Com indiferença, com arrogância, ninguém nos ouvindo, ninguém nos amparando? Ou nós vamos ser tratados com amor, com bondade, com alguém nos escutando, nos ouvindo, não nos julgando? E isso nós temos que ter para nós, porque se realmente a vida amanhã vai me dar e vai me tratar como eu estou tratando o meu próximo, o meu colega de trabalho, o meu próximo lá da minha casa, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, os meus amigos, como eu venho tratando essas pessoas? Né? Então, essa oração realmente é um tapa na nossa cara. E se eu não estou sendo legal, se eu não estou tendo essa empatia, esse olhar amoroso, né, de paciência, de tolerância, eu preciso rever, né? Porque se a vida vai nos tratar amanhã como a gente vem tratando eles, que a gente sempre seja tratada com amor, com bondade, com generosidade. Isso para mim é o que mais assim, me chocou, assim, porque realmente é um tapa na nossa cara, porque muitas vezes a gente não para nem para refletir como nós temos tratado o nosso próximo. Por isso, então, que uma das formas da gente se melhorar é olhar para a gente, o nosso autoconhecimento, identificar as nossas virtudes, o que a gente tem feito da nossa vida de muito edificante, de muito de muito bom conosco e com o nosso próximo, e quais são as nossas enfermidades morais, porque se eu sou indiferente, eu posso me transformar. E eu posso começar agora, isso que é o maravilhoso, que a doutrina espírita vem nos dizer, que a minha modificação, ela pode começar agora. Ao ouvir uma reflexão lá muito importante, quero me transformar, quero ter mais empatia, quero saber acolher as pessoas, quero ser mais generosa, eu posso começar agora. E a Madre Teresa então foi questionada muitas vezes sobre o porquê de dar o peixe e não ensinar a pescar. E sabe o que ela respondeu? Que muitas vezes naquele momento a pessoa sequer tinha forças para segurar a vara. E às vezes a gente julga a dor do nosso irmão. Olha isso, que ela às vezes dava o peixe porque a pessoa não tinha condições sequer de segurar a vara. Isso é muito real. Às vezes as pessoas elas estão em muita dor, em muito sofrimento e elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser orientadas, elas precisam que pessoas façam orações para tirar elas daquela vibração que elas se encontram. Às vezes elas precisam, e não de julgamento. A gente não precisa julgar a dor do outro. Quem somos nós para julgar a dor de alguém? Né? Nós não somos ninguém. E se as pessoas, né? E eu sempre acredito muito. Às vezes aqui na casa eu faço atendimento fraterno. Às vezes não, eu sou do atendimento fraterno aqui. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, enquanto eu estou atendendo as pessoas, é não julgar a dor de ninguém. Porque para mim pode ser muito tranquilo resolver a situação, mas para aquela pessoa está doendo como nunca. E às vezes a gente julga, a gente critica. Nós não temos que julgar a dor de ninguém. Se ela está em dor é porque está doendo. E eu sempre digo, a dor, ela dói. Seja ela qual for. A dor do corpo físico, a dor material, a dor de uma separação, a dor de um problema financeiro, a dor de uma alma, de uma depressão, daquelas pessoas que se queixam muito. A dor, ela dói. Então, que nós não julguemos, né? Num segundo momento, sim, vamos tentar orientar para ela conseguir se tirar da onde ela está, viabilizar alguma forma dela conseguir ter o seu sustento, seja lá qual for o seu problema. Mas não julguemos a dor do irmão. Às vezes ele não tem força para segurar a vara para pegar o peixe. Ele precisa do peixe na boca. E que nós sejamos essa pessoa que faça isso em vez de julgar a dor dele. E a empatia e o acolhimento, então, passam por alguns aspectos, algumas situações. Então, só para finalizar, assim, ó, tomar a perspectiva alheia. Então, nunca é sobre mim, é sempre sobre o outro. Então, o não julgar, né?
sempre respeitando que cada um tem a sua bagagem de vida, cada um tem a sua história, as suas emoções, o seu modo de olhar, né, o seu olhar sobre a vida. Então, sempre respeitando o outro. Então, nunca é sobre mim, vai ser sempre sobre o outro na empatia. O segundo, suspender o julgamento. E isso é muito difícil para nós, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos e temos isso muito de julgar, de estar toda hora criticando, né? Mas na empatia eu não julgo, eu acolho, eu escuto sem nenhum julgamento, eu auxilio sem questionar se é certo ou errado, se eu acho que não é isso, mas se naquele momento é isso que a pessoa precisa e eu posso, eu vou fazer, eu não vou julgar. A dor de ninguém é julgada. Eu não posso medir a dor do outro pela minha, porque eu tenho uma evolução espiritual, a pessoa tem outra, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma caminhada evolutiva aqui e a pessoa tem outra. Então, que a gente não julgue o outro, né? Que a gente simplesmente faça o nosso melhor, independente do que a pessoa, se eu acho que é certo ou errado. Não me cabe a mim julgar se é certo ou errado. Me cabe ajudar, auxiliar, ter essa bondade por essa pessoa, para tentar ser esse ponto de luz na vida dela. Reconhecer as emoções, então perceber o outro. Porque o que a gente faz? Às vezes a gente vai lá, mas fui lá, fiz, perceber o outro, né? Que tipo de emoção tem ali? É de uma alegria disfarçada? É de um desespero? É de uma raiva? É de uma mágoa? É de um ódio? Perceber, não é só ajudar, é perceber qual é a emoção que está ali, né? E por último, uma escuta amorosa. Precisamos ouvir sem julgar. A escuta amorosa, ela é primordial na hora da gente ser empático, porque eu não tenho que julgar nada, nem ninguém, eu preciso auxiliar para tirar a dor dessa pessoa e tirar da onde ela se colocou. E para encerrar, então, eu tenho uma história, uma metáfora que eu gosto muito, eu acho que ela é bem oportuna para o nosso tema de hoje, que é assim, a boneca de sal. Era uma vez uma boneca de sal. Após peregrinar por terras áridas, descobriu um mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar: Quem é você? E o mar respondeu: Eu sou o mar. Mas e o que é o mar? Respondeu a boneca de sal. E o mar respondeu: O mar sou eu. Não entendo, disse a boneca, mas gostaria muito de te entender. Como eu faço? O mar respondeu: Encosta em mim. Então a boneca de sal timidamente encostou no mar com a pontinha dos dedos dos pés. Sentiu que começava a entendê-lo, mas também sentiu que acabara de perder o pé, dissolvido na água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu: Eu te dei um pouco de mim e do entendimento do que eu sou, e você me deu um pouco de você. Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava e quanto mais se dissolvia, mais compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então foi engolida por uma onda. Em seu último momento de consciência, antes de diluir-se completamente na água, a boneca ainda conseguiu dizer: o mar sou eu. Lição. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos deles. Ser empático é imergir no universo do outro completamente e só assim ser capaz de pensar como o outro e compreendê-lo. Que sempre possamos acolher, amparar, orar e ser amoroso com o nosso próximo, porque não sabemos quais batalhas eles estão enfrentando. Então, com essa mensagem, eu quero encerrar a nossa reflexão na noite de hoje e que todos os dias a gente sempre tenha a oportunidade de fazer o bem para alguém, né? De ter essa empatia, de ter essa escuta amorosa. Então, que se eu consiga ajudar uma pessoa no meu dia, que eu faça a diferença na vida dele. Que nós sejamos esse pontinho de luz na vida das pessoas, para que as dores que eles venham enfrentando e que muitas vezes a gente nem saiba, né? Que a gente nem sabe, sejam
sejam um pouquinho dissolvidas com o nosso auxílio, com a nossa ajuda. Por isso que eu agradeço a oportunidade da reflexão e faço a prece final, então, que quem desejar possa fechar os olhos, né? Que a gente possa, na nossa caminhada evolutiva, ser um ponto de luz na vida das pessoas, que não só olhamos para as nossas dores, mas que possamos compreender e aceitar que o nosso semelhante muitas vezes está passando por dificuldades, que sejamos tolerantes, que sejamos empáticos e que possamos acolher a todos que cruzarem o nosso caminho, pois sabemos que nada acontece por acaso. Que se a dor de um irmão bater à nossa porta é porque possamos sim de alguma forma poder auxiliá-los. Que tenhamos uma boa noite de muita luz e de muito amor. Que assim seja. Boa noite.